Existe algo que está acontecendo hoje na sua vida que está impedindo de Deus de cumprir a promessa que ele decretou sobre a sua vida. Existe algo invisível que está acontecendo que você não consegue perceber, que está paralisando as promessas. Se você hoje não conseguir identificar essas brechas e lutar contra elas, vai atrasar ainda mais o que Deus tem liberado sobre a sua vida. No mundo espiritual, existem barreiras invisíveis que impedem que as promessas nos alcancem. Se a gente não lutar contra essas brechas, vai continuar atrasando o que Deus tem para nossa vida. Preciso que você escute essa história que eu vou te contar da Bíblia até o final, porque vai ter mensagens de Deus para você dentro dessa história e no final dessa história. Lá em Gênesis 37, a Bíblia conta a história de José. Ele tinha apenas 17 anos, tinha um total de 11 irmãos. E José, ele apacentava rebanho no campo junto com seus irmãos. E eu quero fazer um adendo primeiro para você entender como que funcionava esses irmãos, tá? José, ele tinha somente um irmão por parte da mesma mãe. A mãe de José e esse outro irmão que chamava Benjamim, que é o mais novinho, se chamava Raquel, que foi a última esposa do pai dele, Jacó. Raquel, ela faleceu quando ela deu à luz a esse último filho Benjamim, porque ela teve muitas complicações no parto, não aguentou e faleceu. Estudiosos relatam que Benjamim, na época que José tinha 17 anos, ele deveria ter em torno de 5 a 8 anos. Então, era o irmão mais novinho. Os outros irmãos eram irmãos todos mais velhos, eram filhos de outras esposas, porque Jacó teve outras esposas antes de Raquel, e aí o único irmão mesmo, por parte da mesma mãe, era Benjamim, que era o mais novinho. A Bíblia conta que Jacó tinha um amor muito grande por José. Fala que ele era um dos filhos que José mais amava, porque era o filho da sua velhice e também da sua amada esposa, que foi Raquel, e fez uma túnica toda colorida para ele. Então, aqui a Bíblia já mostra um ponto onde os irmãos mais velhos de José sentiam muito ciúme dele, muita inveja, porque o pai o amava mais do que todos os outros irmãos. A Bíblia fala que eles sentiam um ódio muito grande contra ele. Um dia José teve dois sonhos que Deus revelou para ele, ou duas promessas. Esse seguinte sonho: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então ele teve esse sonho e ele imediatamente foi contar para os seus irmãos, ou seja, os irmãos invejosos. Mas antes disso, vamos entender o significado desse sonho, tá? Feixes, então, ele era um amarrado de espigas de cereal, ou seja, como trigo ou cevada da colheita, porque naquela época as famílias elas viviam da agricultura. Então, amarrar feixes no campo era parte normal do trabalho deles. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás, e com isso tanto mais os odiavam por conta dos seus sonhos. Então eles odiaram José ainda mais por conta desse sonho revelador que ele teve. E ele teve o segundo sonho: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. O que significava esse sonho? Sol e lua representava a mãe e o pai de José. 11 estrelas representavam os 11 irmãos de José. E José estava no centro, então ali estava mostrando que ele estava sendo exaltado, colocado em posição de destaque. E aí a Bíblia fala que imediatamente o pai dele entendeu a interpretação do sonho, tanto é que ele fala: acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Só que o pai falou isso não com um sentimento de inveja e tudo mais, mas com um sentimento de surpresa mesmo com a revelação. Já os irmãos, ouvindo esse sonho, aí que eles se iraram ainda mais com essa revelação, com esse sonho, sentiram muita inveja e odiou ainda mais ele. Em um dado momento, a Bíblia fala que os irmãos de José estavam apacentando o rebanho, e aí o pai de José chega nele e fala para ele ir de encontro aos irmãos, ver se tá tudo bem, porque parece que eles estavam em outra cidade.
E aí, para eles ir de encontro a ele, ver se estava tudo bem e tudo mais. E José foi ir de encontro com esses irmãos, e chegando lá, foi o momento que esses irmãos encontraram uma oportunidade para tentar montar uma emboscada para aniquilar a vida de José. Porém, um dos irmãos mais velhos, que era Rubem, que era o que tinha mais consciência do grupo inteiro, falou: não, a gente não vai tirar a vida dele, porém joga ele dentro dessa cisterna. E aí a gente vai levar ele de volta para o nosso pai. Rubem foi fazer outra coisa, né? E ficaram lá os outros irmãos. Eles arrancaram a túnica toda colorida dele, jogaram ele lá na cisterna. Num dado momento, apareceram um grupo de ismaelitas que viam comprar algumas coisas e levar para o Egito, né? Eles viram esses grupos de ismaelitas e enxergaram uma oportunidade de estar vendendo José. Então eles falaram: a gente não pode tirar a vida dele, mas vamos vender ele como escravo. E foi isso que eles fizeram. Eles venderam o próprio irmão como escravo. E aí, depois disso, o que eles fizeram? Como eles estavam com a túnica de José, para dar uma desculpa para o pai, eles mataram um bode, pegaram o sangue desse bode, passaram na túnica de José, levaram para o pai dele e falaram que acharam essa túnica toda ensanguentada e que provavelmente os animais selvagens destilaram a vida de José. Chegaram simplesmente falando isso. E nesse momento, eu te falei que Jacó, ele tinha como José o filho preferido, o filho que ele amava. Então a Bíblia conta que Jacó sofreu muito, mas ele sofreu muito, ele passou vários dias em pranto, em sofrimento. Então a Bíblia mostra que Jacó sofreu muito com essa perca. Chegando José no Egito, a Bíblia fala que Potifar, que era um oficial de Faraó, comprou José. E aí a Bíblia nos relata que o Senhor era sobre a vida de José. Tudo quanto José colocava as mãos prosperava. O favor de Deus era sobre com a vida de José. Então, olha só, mesmo às vezes a gente vive em situações em que nós somos jogados dentro do deserto, nós somos jogados em situações que aparentemente para o mundo parecem ser algo que vai acabar com a nossa vida, mas quando a gente detém o favor de Deus sobre nós, qualquer lugar que você passar, você vai prosperar com a obra das suas mãos. E isso aconteceu com José. E Potifar observou que Deus era com ele. E o que ele fez? Colocou ele como mordomo da sua casa. A Bíblia fala que desde quando Potifar colocou José como mordomo, as bênçãos de Deus recaiu sobre aquele egípcio, por amor à vida de José. Então, prosperava tanto ali na casa quanto tinha prosperidade no campo, por conta da vida de José. E aí José ficou ali por um dado momento trabalhando para esse senhor, porém aconteceu algo em específico que levou José para a prisão, que foi o quê? A esposa de Potifar começou a colocar os olhos sobre José. Então a Bíblia fala que ela chegou nele e pediu para que ele se deitasse com ela. E aí José, com tudo que ele era e representava, os seus princípios e valores, logicamente ele recusou. Em um determinado momento, ela colocou uma emboscada para José. Essa emboscada que ela armou, ela conseguiu pegar algumas roupas de José e mentiu, inventou que ele estava tentando deitar-se com ela e ela começou a gritar, enfim. Então foi toda uma situação que causou com que Potifar pegasse esse e lançasse ele dentro da prisão. Mas mesmo sendo lançado na prisão, mesmo sendo acusado injustamente, a Bíblia conta que o Senhor era com José. A graça de Deus estava a favor da vida de José. Fala que José, ele meio que administrava coisas ali dentro daquela prisão, dentro daquele cárcere, e também depois ele começou a interpretar sonhos. A Bíblia fala que depois o rei do Egito mandou ali para a mesma prisão onde José estava um copeiro e um padeiro para a prisão, e esses dois eles teve sonhos que José pôde interpretar esses sonhos desses dois, e os sonhos que ele interpretou realmente aconteceu. Então ele estava ali, mesmo num ambiente, numa prisão, num lugar que aparentemente era para tirar a vida dele, Deus ainda estava com ele. Ele prosperava em tudo que ele fazia. A Bíblia conta que depois de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Isso está lá em Gênesis 41. Depois você lê. Faraó teve um sonho e ele não conseguiu interpretar de forma nenhuma. Então ele convocou sábios, convocou magos,
magos, convocou feiticeiros, convocou todo mundo para tentar interpretar aquele sonho e ninguém conseguia interpretar. E aí, o copeiro que tinha saído da prisão, que Faraó tinha pegado ele de volta, tinha saído da prisão, ele se lembrou de José, que na época tinha havido interpretado o sonho que ele teve, que aconteceu, e ele falou esse ocorrido para Faraó, e aí Faraó mandou chamar ele lá de dentro da prisão. Depois você lê esse sonho que Faraó teve com clareza, mas eu já vou direto ao ponto. Quando Faraó mandou chamar José, José ouviu o sonho e imediatamente falou: essa é a interpretação. Vai sobrevir sobre o Egito 7 anos de muita abundância e logo em seguida vai sobrevir 7 anos de muita fome. E Deus orienta que esses anos que vão vir de muita abundância, que vocês façam estoque de muita comida, estoque de muita coisa, estoque de quantas coisas puderem, para que sobreviver os 7 anos de fome, vocês ter o que comer, vocês ter para guardar, oferecer e até mesmo vender para as pessoas não passarem fome. Outra coisa, tem que colocar uma pessoa para administrar esses anos, para poder guardar muito bem a quantidade que precisa, administrar muito bem, porque se não tiver uma boa administração depois quando vier a fome, ninguém vai conseguir sustentar, então tem que ter um bom administrador ali. Ele conta que depois que José deu essa interpretação, o faraó ficou tão maravilhado que ele fala assim: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então você vai administrar minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente o meu trono eu serei maior que tu. Mas você vai ser governador. Você vai ser autoridade sobre toda a terra. Só essa parte, quando eu leio, eu chego a me arrepiar. Tirou o faraó o seu anéis de sinete na mão e pôs na mão de José, fê-los vestir roupas de linho fino e pôs ao seu pescoço um colar de ouro. Olha o momento da exaltação chegando. Olha o momento do cumprimento de promessa chegando. Que quando ela chega, não tem ninguém que possa impedir. Quero que você preste muita atenção nesse detalhe muito importante da Bíblia, porque a Bíblia fala que quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. E quando o faraó chamou ele para interpretar o sonho dele, ele já tinha 30 anos. Olha só o tanto de anos que passou. José sendo escravo, José preso. Olha por tanta coisa que ele não passou, ele foi esquecido. Imagina, ele com 17 anos ouviu uma promessa de Deus, ouviu Deus falando coisas grandiosas para ele e de repente ele vive anos da vida dele dentro de uma prisão. Ou seja, uma pessoa que tinha todos os motivos para olhar e falar: eu não tenho capacidade de sair daqui. Aquele sonho é simplesmente impossível. Olha onde é que eu estou. E aqui eu tenho uma verdade muito reveladora para te contar. Eu até anotei essa frase que, assim, ela é muito impactante. Quando chega o tempo, ninguém poderá te segurar no lugar que Deus quer te arrancar. Quando chega o tempo de cumprimento de promessa na nossa vida, minha amiga, não tem ninguém que possa nos segurar naquele lugar. A parte mais reveladora dessa história toda começa aqui. Depois que José ele se tornou governador do Egito, ele administrou muito bem. Nos anos de fartura, então, ele começou a juntar todos os mantimentos que precisava, a quantidade necessária. Então, ele administrou muito bem para que nos 7 anos de fome eles não passassem necessidade. E aí sobreveio o tempo de fome sobre o Egito. Então, existiam muitas terras que estavam sem alimento nenhum, estavam passando por muita fome, porém, ali no Egito, eles ainda tinham pão. E José foi o responsável para vender esses alimentos a quem estava precisando, que foi o que ele tinha deixado estocado. Logicamente, a fome sobreveio também na terra de Canaã, que era a terra do pai de José. Então, o pai de José falou para os irmãos irem, quando ele ficou sabendo que lá no Egito tinham suprimentos para comprar, então eles falou para os 10 irmãos irem comprar suprimentos.
os 10 irmãos, ele tinha 11. O mais novinho que ficou com ele, que era Benjamim, que ele falou que não queria que Benjamim fosse para não correr nada com ele. Então ele falou para os mais velhos irem, os 10 irmãos. Chegando esses irmãos lá, se prostraram diante do governador, que já era José. José já reconheceu eles imediatamente, porém eles não reconheceram José. José perguntando para eles de onde que eles estavam vindo, e ele falou Canaã. Porém, José iniciou uma fase de começar a fazer perguntas para eles abrir mais sobre informações. José precisava saber. A Bíblia fala que no momento que eles estavam lá indo comprar alimento, José imediatamente lembra do sonho que ele teve quando ele ainda era jovem sobre os feixes, e o feixe dele dominaria sobre os outros feixes. Pergunta se os irmãos eram espiões e tudo mais. Eles falam para José que eles não são espiões, que inclusive eles são um total de 12 irmãos, porém o mais novo tá lá com o pai, e o outro eles falam que já não existe. Provar se eles estavam falando a verdade ou não, falou para eles deixar um dos irmãos lá e ir buscar o irmão mais novo para ir de encontro a ele, porque aí sim ele iria saber se eles estavam falando verdade ou não, e eles não teriam um decreto de morte ali. Mas é claro, tudo isso José estava querendo provar eles. Os irmãos de José então compraram o alimento que precisavam e voltaram para a terra de Canaã para cumprir o que José havia determinado, que era o quê? Pegar Benjamim de volta e trazer de volta para o Egito. E eles falaram, vocês só vão retornar aqui se vocês voltarem com Benjamim. E aí foi o que eles fizeram. E aí a Bíblia nos relata que enquanto eles estavam voltando para casa e eles abriram os sacos de alimento, eles viram que o dinheiro que eles tinham levado para comprar o alimento, José tinha devolvido e colocado tudo de volta no saco deles. Então eles estavam voltando tanto com o alimento e tanto com o dinheiro que eles tinham levado para comprar. Então ele estava lidando ali com irmãos que condenaram ele a anos de escravidão, e olha a primeira reação que ele teve. E aí, chegando lá em Canaã, eles contaram toda a história para o pai. Logicamente, o pai não quis permitir que levassem Benjamim, porque ele tinha medo que tentasse contra a vida dele, já que o filho dele já havia morto, ele não queria perder o outro filho dele, que era da esposa que ele tanto amava, que era da Raquel, que eram os dois únicos filhos da Raquel. Então, ele não queria perder o filho mais novo. Então, ele lutou com todas as forças para que não levasse Benjamim, mas no decorrer da história você vai ver que os filhos conseguem convencer ele de levar Benjamim e fazer esse acordo, só que daí o pai de José ainda fala, olha, para garantir que ele vai voltar bem, que vocês vão retornar todos bem, leva para ele o dobro de dinheiro, leva para ele presentes. E aí, como presente, o pai também falou para juntar, para levar para ele bálsamo, um pouco de mel, mirra, nozes picadas, levar também dinheiro em dobro para que não aconteça nada, para que ele livre e que a graça de Deus e a misericórdia de Deus esteja sobre os filhos dele. E aí sim Jacó liberou para eles voltassem de volta. Eles retornaram para o Egito e foram de contra José. E aqui já começa uma parte muito impactante dessa história toda, que é quando José ele hospeda os seus irmãos. Olha o que ele fala. Vendo José a Benjamim com eles, disse aos dispenseiros da sua casa, prepara a casa, mata reses, prepara tudo, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia, prepara a mesa. A quem um dia apanharam ele pelas costas. Olha a primeira lição que a gente aprende. Ele preparou uma mesa, ele preparou um banquete. E nessa hora, é uma hora muito emocionante e impactante. Mostra que mais um momento eles se prostraram diante de José. E aí José viu Benjamim e perguntou, esse é o irmão mais novo a quem vocês haviam falado? E ele virou para ele e falou, Deus te conceda graça, meu filho. Imediatamente, José se apressou para procurar um cômodo, porque ele não se conteve. Ele procurou um lugar para chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Então, ele foi para um cômodo isolado e chorou ali. E aí, depois, ele voltou. A Bíblia mostra que aí ele preparou um belo banquete e para o Benjamim, ele serviu
uma porção de 5 vezes a mais de que todos que estavam ali na mesa. Quando chegou o momento deles irem embora, José queria que Benjamim continuasse ali com ele, porque, querendo ou não, era o irmão mais novo e era também o inocente de toda a história que tinha acontecido no passado. Então, ele queria que o Benjamim estivesse ali com ele. E aí, ele falou que Benjamim ia ficar com ele, que eles retornassem para a terra. Só que daí, nessa história toda, eles tiveram que abrir o jogo para José, falaram que não conseguiria deixar o filho mais novo, o filho que o pai tanto pediu para trazer de volta, que trouxe os presentes. Aí eles tiveram que falar: olha, o nosso pai preparou todos esses presentes, preparou dinheiro em dobro, preparou isso, e se for preciso, um irmão vai ficar aqui em troca da vida dele. Então, por favor, a gente precisa retornar com ele, porque o nosso pai disse com clareza que se ele não retornasse, poderia descer a sepultura dele. E que, inclusive, ele falou: eu já perdi o meu filho tão amado e querido, eu não quero perder o meu outro. Que ele estava se referindo a José e Benjamim. Nisso, José não se aguentou. Nisso, José teve que falar quem ele era. E nesse momento, José começou a gritar e falar quem ele era. Então a Bíblia fala que ele fala: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes no Egito. Agora, pois, não se entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque haverdes vendido aqui, mas para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, o que ele falou aqui? A gente ainda está vivendo 2 anos de fome, ainda vai sobreviver ainda mais 5 anos. Então, vocês precisam ir lá para o meu pai falar que eu estou vivo, precisam vir para uma cidade próxima para que eu sustente todos vocês. Olha isso, olha o coração. Quem de nós em sã consciência teria essa capacidade de estar na posição que está e virar para quem te vendeu, para quem te jogou na prisão, falar para vir morar para perto de você, para manter o sustento da sua família? Fala: anunciai ao meu pai a minha glória no Egito e tudo que tendes visto, apressai e fazer descer o meu pai aqui, porque ele queria muito ver o pai dele. E nesse mesmo momento, ele se jogou nos braços de Benjamim, o irmão mais novo, abraçaram, choraram e depois beijou e chorou com todos os outros irmãos. O encontro de Jacó com o filho foi muito lindo. Depois você lê, a Bíblia fala que era uma felicidade muito grande, eles choravam muito, eles se abraçavam muito, porque Jacó, antes dele falecer, ele queria ver o rosto do filho, então ele se alegrou muito em saber dessa informação. Ele foi, a Bíblia fala que, contando toda a família de José, foram mais de 60 pessoas que ele trouxe para morar para perto dele e sustentar toda a família. Depois você lê essa história com clareza, mas passaram-se anos e aí depois o pai dele veio a falecer por conta da velhice, mas aí se reuniram os irmãos perante José porque pensaram: não, ele está oferecendo tudo isso porque o nosso pai ainda vive. Agora que ele morreu, agora ele vai retribuir toda a vingança, tudo que nós fizemos com ele. O que eles fizeram? Se reuniram com José e falaram que o último pedido do pai dele no leito de morte é para que perdoasse as transgressões dos teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora te rogamos para que perdoe as transgressões dos servos de Deus, do teu pai. Enquanto eles falavam isso, José chorou muito. E qual foi a resposta de José? José falou: na verdade, vocês intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou todo mal em bem. E o que José ainda fala? Que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Qual que é a maior lição que a gente aprende nessa história inteira? Talvez a tua terra de aflição, as circunstâncias externas que você vive hoje, que acha que está sobrevindo sobre você para te causar o mal, para te matar, para te jogar no poço. Talvez seja a terra onde vai haver o cumprimento da promessa. Vai ser a terra onde Deus vai te levantar e te exaltar perante os teus inimigos.
Vai ser a terra da tua aflição, onde Deus vai te levantar e vai te prosperar. E não só isso, outra lição muito importante que o José nos ensina, que para que a gente tenha a promessa 100% completa, concretizada na nossa vida, eu necessito liberar perdão. Talvez hoje você esteja vivendo num processo onde pessoas te venderam, pessoas te apunhalaram pelas costas, pessoas te jogaram na prisão, pessoas tentaram contra você, pessoas te magoaram, te feriram, e talvez você esteja vivendo ano após ano guardando mágoas, guardando ressentimentos, guardando aquilo que está impedindo da promessa ser concretizada. Eu quero que você entenda agora que a falta da liberação de perdão funciona como se fosse uma barreira espiritual que impede que a promessa seja 100% cumprida. Talvez hoje Deus esteja te convidando a liberar perdão, mas liberar por sua causa, para você poder liberar a sua alma, para você poder liberar esse fardo. José montou uma mesa, um banquete, e todos os seus inimigos, todos aqueles que tentaram contra a vida dele, se sentou com ele e comeu com ele. Ele sustentou eles e a família deles. Então, talvez o que Deus te convida hoje para fazer é libere o perdão. Existe algo dentro da sua vida que está travado, congestionado, porque você ainda não liberou o perdão. Deus, ele fala que a justiça pertence a ele, a vingança pertence a ele, o juízo pertence a ele. Então não cabe você fazer juízo sobre as pessoas. O convite de Deus para você hoje é: para que eu possa cumprir 100% das promessas que eu escrevi para a tua vida, eu preciso que você libere o perdão. Porque senão elas funcionam como barreiras e eu não consigo agir 100% na sua vida. Eu acho que esse vídeo ficou muito longo, mas eu precisava te contar essa história com detalhes para você poder sentir a história e sentir tudo o que aconteceu no final. Porque nós, no lugar de José, eu tenho certeza que 90% das pessoas não fariam o que ele faria. Ver uma pessoa, um inimigo ali diante de você, pedindo alimento e vendo tudo que você fez, tudo que você passou, os 13 anos que você passou dentro de uma prisão por conta daquelas pessoas, você ainda ter a coragem de tirar a mágoa, o rancor, convidar eles para sentar numa mesa, preparar um banquete, sustentar a família, liberar perdão, sustentar toda a casa deles e os filhos deles. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, comenta aqui que eu quero saber. E não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou sempre estar trazendo mensagens como essa, edificadoras para a sua vida. Então é isso, até a nossa próxima mensagem.